Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Ative Podcast. Caramba, eu levei tanto tempo para fazer o primeiro episódio, para tirar esse canal do papel, digamos assim, que poder falar seja bem-vindo ao segundo episódio, para mim já é uma vitória imensa. E a gente tem certeza que só está começando. No episódio passado a gente viu uma história muito relevante, alguém que saiu assim realmente de um local muito inesperado para chegar onde chegou, e hoje a gente vai ter uma nova história nesse sentido, mas vamos falar de um recomeço muito relevante. Quem está comigo hoje é Lucas Meucci. Eu poderia sempre apresentar o convidado aqui, mas eu acho que ia dar muito spoiler, né? Então, ele é músico, compositor, produtor, e ele precisou passar, como eu falei, por um recomeço muito relevante que ele vai contar pra gente no decorrer desse episódio. Meucci, seja muito bem-vindo. Meu irmão, que prazer ter você aqui. A sua história me inspira muito. Eu tenho certeza que hoje vai inspirar dezenas, centenas e milhares de pessoas também. Tamo junto, mano. Eu agradeço demais o convite. Quando você me contou a ideia do projeto, eu fiquei muito animado, porque faz muito sentido com o que eu tô vivendo nesse tempo. Então, cara, um prazer imenso estar aqui. Legal, cara. E como eu dei um pequeno spoiler, né? Assim, dentre outras coisas, você é músico, é compositor, é produtor. A gente vai falar um pouco de tudo que você já viveu profissionalmente falando, mas eu queria realmente puxar de uma raiz mais profunda, digamos assim, né? De onde vem a sua raiz musical? Como é que você começou a entrar nesse mercado da música? Eu creio que muitas pessoas podem ter medo, né? De dar o primeiro passo, cara, é incerto, sei lá, músico, será que dá certo mesmo? Então conta pra gente, cara, de onde vem? Não sei se é uma raiz familiar ou tudo mais, mas cara, conta um pouco da sua história. É uma história que não tem muito essa magia toda assim, que a galera fala, pô, meu pai tocava e uma família. Na verdade, não. Na verdade, o que rolou foi... desde muito novinho, a minha mãe me arrastava de uma igreja para outra. Ela sempre foi de me levar para a igreja e tinha uma época que a gente, cara, visitava várias igrejas. E eu nunca tive assim muito esse impulso. Eu lembro de quando na minha infância assim, eu escutar muitas músicas no carro. Meu pai sempre curtiu muito música. Meu pai era DJ na adolescência. Mas ele nunca ficou muito assim me impulsionando pra isso, sabe? Só que, cara, ele comprava um CD novo, botava no carro e ficava maluco pra ouvir. A gente ficava ouvindo, cantava. Eu lembro de ficar escutando Sandy Júnior no carro. Sim, imagino. Animadão, tá ligado? Então, assim, quando eu fiz 11 anos de idade, a minha mãe tava comigo num culto. E eu não tinha nem muito interesse em estar ali. Na verdade, eu tava indo porque minha mãe me obrigava, assim, na época. E aí ela virou pra mim no final do culto e falou assim, vou ver se aquele baterista ali te dá aula. À toa, assim, do nada. Eu olhei pra ela e falei, tá bom. Um insight. Foi, do nada, completamente do nada. Eu nunca tive interesse nisso. Eu fazia luta, eu fazia esporte, tipo assim, jogava futebol, fazia jiu-jitsu, fazia um monte de coisa, mas nunca tinha feito nada de música, assim. E aí, cara, acabou o culto, ela foi direto no cara, me levou e falou, não, dou sim, tenho estúdio em casa, dou aula. Mano, na semana seguinte eu comecei a fazer aula de bateria e fiquei 2 anos. Sim. E aí começou, cara. Dali em diante, eu comecei a me interessar muito pela música. Então, eu lembro de comprar um violão e eu queria fazer aula, só que eu não conhecia nenhum professor. E o meu professor de bateria falou até que ele sabia algumas coisas, né, sobre o violão, que ele poderia me dar umas dicas ali, mas que ele não era a melhor pessoa para me ensinar. Cara, acabou que meu pai, ele, na infância dele, ele tinha aquelas revistinhas, né? Não sei se a galera que tá assistindo vai lembrar disso. Acho que a gente entrega a idade falando isso, mas tá tudo certo. Mas tinha umas revistinhas lá, ensinando umas cifras, algumas coisas do tipo. Meu pai aprendeu 4 acordes. Sim. Dó, sol, lá menor e fá. Os clássicos, né? E aí, cara, eu lembro que eu comprei o violão, fui pra casa e eu fiquei doente nesse dia. Então, tipo assim, eu tava louco pra tocar, mas eu não conseguia levantar da cama. E aí, quando meu pai chegou do trabalho, ele foi pro meu quarto, pegou o violão e ficou lá tocando aqueles 4 acordes, assim, tipo, como se ele soubesse, mas eu não sabia direito do que ele tava fazendo, né? Sim. E aí, cara, ele me ensinou esses 4 acordes e, mano, eu devorei o violão e aprendi a tocar sozinho. E foi. E dali foi. Aí, na época, surgiram os sites, né? Cifra Clube, Cifras, um monte de site aí. Eu comecei a caçar lá e comecei a aprender as músicas que eu ouvia no carro. E, cara, dali pra frente foi. Aí eu lembro que no colégio, cara, isso daí, a aula de bateria foi com 11 anos. O violão já foi uns 2 anos depois. Que aí eu saí da aula de bateria, porque eu dei uma cansada, assim. E aí fui pro violão. E aí, eu lembro que em 2016, se eu não me engano, 2015 para 2016, eu juntei com uma galera no colégio e no meu colégio tinha um lance que eles chamavam de recreio acústico, que era no intervalo das aulas, o pessoal ia pro pátio e uma vez por semana eles montavam um palquinho lá com violão, microfone e tudo.
quem quisesse tocar se inscrevia e fazia uma apresentação de 20 minutos no recreio. E a escola inteira parava pra ver. Cara, achei isso Entendeu? incrível porque eu nunca vi isso, cara. Cara, Escola, assim, nem nunca ouvi nenhum amigo falar que teve isso. Então, doideira, né? já, assim, pontaço pra essa escola Foi porque muito legal. bem mesmo. maneiro. Eu não sei, na época eu não lembro também de ter ouvido outros colégios que faziam isso, mas eu achava aquilo muito maneiro, cara. E tipo assim, a gente juntou lá uns amigos que faziam som na época, e a gente resolveu tocar uma vez, e aí daqui a pouco a gente resolveu criar um canal no YouTube e começar a gravar umas coisas. Cara, desse canal no YouTube eu lembro que a gente postou um vídeo num dia, no dia seguinte a gente tava famoso no colégio. Caramba. E aí, cara, a gente falou, pô, viramos uma banda. Então a gente começou a escrever músicas junto. E só que assim, tudo muito amador, sabe? Chegava no quarto, ligava a câmera e começava a tocar, cantando, e tipo assim, o YouTube nem era o que o YouTube é hoje em dia. E aí eu sei que os anos foram se passando, né? A gente foi resolvendo investir nisso e eu fui aprendendo a produzir pra poder fazer as músicas da banda. Então foi em 2016 que a gente lançou a primeira música produzida por mim. Na época eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Surgiu de uma necessidade. De então, uma a questão necessidade, da produção, exatamente, né? de uma necessidade. Foi uma demanda que surgiu, você já tocava e decidiu começar a produzir. Exato. Sim. A ideia era a gente começar a lançar, porque o que acontece? Nessa época a gente já tava com aquele sonho, né? De todo moleque que toca alguma coisa, que tem uma banda de colégio. Cara, pô, quero viver de música, quero, sei lá, virar artista, né? Rock in Rio. Exatamente. Então, assim, a gente começou a querer evoluir nisso, né? Então eu comecei a estudar, eu sempre fui muito fissurado por estudar e aprender coisa nova. Até hoje eu fico, cara, às vezes eu aprendo, tô agora aprendendo a fazer um site, mano, eu devoro o negócio, fico o dia inteiro fazendo site. Sim. Eu sou meio doido, assim. Mas aí, cara, comecei a estudar produção, ver vídeo no YouTube. Eu lembro que eu assisti uma live do Avicii, DJ, produzindo uma música. E eu vi o programa que ele usava, e aí eu dei meu jeito pra baixar o programa e começar a fazer ali sem saber o que eu tava fazendo. Sim. Aí, cara, comprei um microfonezinho bem furreca, assim, e comecei a gravar umas coisinhas com violão, testar, até que eu virei pra eles e falei, cara, vamos fazer aqui uma produção. Aí a gente foi e lançou a primeira música produzida. Dali em diante as coisas foram evoluindo, né? E aí chegamos onde eu tô hoje depois de algumas outras coisas que aconteceram. Sim. Entendeu? E aí, desse momento que vocês ganharam uma certa projeção na escola, beleza, caramba, viramos uma banda, agora eu tô produzindo. Quando é que você entendeu que isso poderia, de fato, seguir para um caminho profissional que pudesse dar uma certa ascensão para vocês naquele momento, né? Era um trio, né? Então, na época do colégio era uma banda antes da MTK. Antes da MTK, tá? Então, é esse ponto que eu queria chegar. Eu já imaginava que seria, então, não foi nem a MTK no colégio. Não foi foi. realmente uma galera, uns amigos. Beleza. Então, como é que foi esse caminho para você ter essa banda e começar a se conectar com uma outra galera para entender que aquilo, de fato, poderia ser uma profissão? Eu já conheço essa história, né, bastante, a gente vai falar sobre a questão da família, mas como é que isso começou a caminhar? Por que eu pergunto isso? Porque eu gosto sempre de trazer, em todos os convidados aqui, qual foi a virada de chave? Quando é que aquilo virou, de fato, uma decisão? Eu decidi ali que eu poderia seguir naquele caminho, que aquilo poderia ser o meu ganha-pão, poderia ser o projeto da minha vida. Então, quando a gente começou a evoluir nessas produções com essa banda do colégio ainda, a gente tava acabando o colégio já. Então a gente fez alguns shows assim em Niterói, aqui na nossa região, shows de cara, uma boate, depois uma festa junina de colégio, coisas desse tipo assim, sabe? Fizemos alguns aniversários. E aí, cara, a banda decidiu dar uma pausa, porque cada um começou a seguir um rumo, né? Um foi pra uma faculdade, outro foi pra outra. Então as coisas começaram a mudar um pouco. Nesse meio tempo, eu decidi criar um canal no YouTube pra lançar cover. Então eu comecei a produzir minhas próprias músicas, covers, né? Comecei a fazer alguma música ou outra assim sozinho, mas não cheguei a investir muito nisso nesse momento. E aí foi quando eu entrei pra faculdade. Nesse momento da faculdade foi onde aconteceu, assim, o início da MTK e como foi esse momento assim de virada de chave, né? O que aconteceu? Eu tinha um dos amigos, que era o Vinícius, que estava nessa banda de colégio. Ele foi para a mesma faculdade que eu, para a mesma turma. Só um parênteses, faculdade de? Publicidade. Publicidade, tá. Exatamente. E aí ele foi para a mesma turma e a gente conheceu a Ágata. Né? Nós éramos um trio na MTK, então a gente conheceu a Ágata na faculdade. Eu já conheci o Vinícius de antes, né? Ele morava no meu condomínio, ainda mora. E foi para minha sala da faculdade. A gente conheceu a Ágata e nesse meio caminho
nesse momento em que eu tava começando a investir em produzir as minhas próprias coisas, eu comecei a produzir outros pequenos artistas também. Bacana. Então, nesse momento ali, eu já comecei a abrir os meus olhos para esse mundo dos negócios de, cara, eu posso produzir outros artistas. Eu aprendi a produzir minha banda, mas eu posso expandir isso, né? Perfeito. Então, eu comecei a produzir, mas assim, cara, pô, R$50 uma produção, sabe? Cara. E gravava o negócio todo errado. Caramba. Mas comecei. Começa com o que tem. Comecei com o que eu tinha. E aí eu comecei a fazer alguns artistas. E a MTK, ela surgiu, na verdade, como uma produtora de videoclipes. Entendi, cara. Então, o que aconteceu foi, a gente se juntou, né? Eu, Vinícius e a Agatha. Nós três já tínhamos ideia de como funcionava o mundo do audiovisual. A gente já trabalhava um pouco com audiovisual na faculdade, né? E a gente falou, cara, eu tô produzindo alguns artistas, vamos criar uma produtora pra gente atender artistas pequenos. Então, a gente vai gravar clipes para artistas pequenos. Essa foi a ideia, assim, do início, né? E aí, cara, a gente fez alguns clipes pra uma galera, assim. Só que a gente passou por um momento de, cara, é muito difícil você expandir esse negócio porque o artista pequeno, ele não tem muita grana pra investir. Então, tipo assim, o cara mal tem uma grana pra investir na produção, depois ainda tem que arranjar uma grana pra investir no clipe. Naquela época, a galera que tava começando não tinha muita essa ideia de, cara, eu preciso fazer os dois bem feito, né? Às vezes a pessoa ela produzia uma música e fazia o clipe de qualquer jeito, ou então fazia um clipe maneiro e tinha uma música toda errada. Então a gente pensou assim, cara, os três eram músicos. A gente falou, cara, por que a gente não cria um produto nosso? A gente vai se produzir, a gente vai gravar os próprios clipes, a gente vai lançar isso. A gente também tinha, na faculdade, a gente tinha mais outras 2 pessoas também que entraram no projeto para fazer... também ajuda nessa parte cinematográfica da coisa e na parte criativa. Então, desenvolvimento de conteúdo, arte para Instagram, capa, tudo isso a gente fazia. A gente meio que criou uma produtora ali para fazer tudo pra gente. Então, a gente falou, cara, vamos criar nossos próprios produtos, a gente vai lançar, as pessoas vão ver como está sendo bem feito e as pessoas vão se interessar para chegar a novos clientes. Sim. Né? Foi essa a ideia principal. Então, a gente decidiu ali, eu lembro que foi em 2018... No meio de 2018, a MTK começou. Até o final desse ano, ali, janeiro de 2019, a gente planejou. Pô, em janeiro vamos lançar uma primeira música. Então, a ideia era transformar a produtora num selo também. Naquela época tinha uma galera fazendo 1 quilo, tinha poesia acústica, acho que estava começando a aparecer também. Então, que era a galera, pô, vamos chamar vários artistas diferentes e fazer um som todo mundo junto. A MTK, ela se transformou nessa ideia de trazer vários artistas pra gente fazer barulho junto e chamar a atenção das pessoas pra todo mundo, entendeu? Então, assim, no início não era uma banda, era uma produtora, a gente falou, cara, vamos fazer o nosso próprio produto. Pronto, fizemos o nosso primeiro videoclipe, nós três, a gente chamou o Lipe, que era um artista que eu já produzia. Aqui de Niterói? Aqui de Niterói também. O Lipe. E a gente fez essa música junto. Na verdade, eu escrevi a música com o Lipe e a ideia era a gente lançar pela MTK, como esse projeto. Assim, não era uma banda, era tipo 4 artistas juntos, feitos pelo selo MTK. Lançamos a música dia 27 de janeiro de 2019. E, cara, em um mês a música bateu 1 milhão de visualizações no YouTube, sem tráfego, sem divulgação. Meu Deus. YouTube? No YouTube. Eu acho que eu tinha, sei lá, mano, devia ter 1000 seguidores no Instagram. Tipo, não tinha por que isso ter acontecido. A música viralizou, simplesmente. O algoritmo entregou e vambora. Cara, e assim, bom. 3 meses depois, 2 meses depois, a gente se deparou com a música em primeiro lugar na playlist de Top 50 Virais do Brasil no Spotify. E a música ficou em primeiro lugar por 3 meses. Caraca, cara. Então, tipo assim, a nossa teoria é que as pessoas compartilharam tanto a música que ela foi parar na playlist de virais do Spotify. E por ela ter ficado em primeiro lugar, ela tinha muita visibilidade, né? Então as pessoas começaram a cair pro YouTube. Cara, e a música, desde então, ela bate 1 milhão de visualizações por mês. Até hoje. Até hoje. Tipo assim, hoje eu acho que deu uma caidinha. Mas se não bate 1 por mês, bate 1 a cada 2 meses. Mas assim, a gente tá falando de uma música que em um mês ali ela bateu 1 milhão de views. Hoje no YouTube eu acho que ela tá com mais de 50 milhões. Entendeu? Então, quando aquilo aconteceu, primeiro a gente deu uma surtada, né? E depois a gente... Natural. Tipo, pô, o sonho tá acontecendo, né? E depois a gente parou e falou assim, cara, pera, vamos se organizar então. E aí a gente bolou um plano de vamos lançar uma música por mês até o final do ano.
Então a gente começou nessa ideia de, cara, a segunda música a gente ia chamar outros artistas para participarem. Sempre tinha um dos três da MTK. Ou eu, ou o Vinícius, ou o Agatha. Mas a ideia era agregando pessoas. Então se você for dar uma olhada no canal do YouTube, né, nas músicas, em 2019, não são os três que estão em todas as músicas. E em várias delas tem pessoas de fora, convidados. Entendeu? Porque a ideia era justamente a gente fazer, tipo, criar uma cena. Sim, sabe? perfeito. Então, a gente começou a desenvolver esse plano. Só que assim, cara, eu lembro que a gente lançou a música. Eu tava acho que no segundo ou no terceiro período da faculdade. Eu tinha feito um estágio e eu tinha me demitido desse estágio 3 meses antes. E aí porque tava me atrapalhando um pouco, assim, nos projetos da MTK também e na faculdade, né? E aí, cara, 3 meses depois a música explodiu e a MTK surgiu e virou o que virou, né? Sim. Então foi muito... Eu acredito que aquilo já foi um plano de Deus, assim, de me trazer pra onde eu tô hoje, né? Perfeito. Mas... Só pra entender, assim, o que me chamou a atenção, eu queria entender como é que ficou, por exemplo, cara, a tua família, irmão. Porque você... jovem, e eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui da área da música ou qualquer área que está com um projeto no coração, a gente falou isso no outro episódio também, às vezes a gente tem a mentalidade dos nossos pais e, enfim, das pessoas mais velhas, uma mentalidade muito antiga, né? Que realmente o sucesso é você ter uma carreira estável, uma coisa ali certinha e tal. Então, quando você fala de empreender, quando você fala de tirar um projeto do papel, talvez você tenha uma certa resistência, às vezes em casa, não por mal, mas por uma certa proteção. E eu me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que na área da música, cara, eu acho que pode ser que haja ainda uma resistência muito maior em alguns casos dos pais, porque é tipo, mal comparando, né, um jogador de futebol. Ah, todo garoto quer ser jogador. E aí todo jovem que tem uma banda quer viver de música. E aí, de repente, você tem que chegar em casa e falar para os pais assim, olha, eu quero mesmo viver de música. Como é que foi esse processo de você entender que um projeto que começou despretensiosamente, cara, teve uma ascensão que não tem explicação natural, sabe? Foi algo que realmente aconteceu, foi uma permissão de Deus, como você falou. Enfim, e aí você chega em casa e fala assim, olha, eu quero largar tudo, quero viver de música. Eu vou fazer essa mesma pergunta daqui a pouco, quando a gente chegar no outro tema, mas como é que foi nesse momento, MTK? Pai, mãe, quero viver de música, eu preciso que vocês acreditem nisso aqui. Cara, foi... Mano, de verdade, até me emociona, assim, lembrar disso, porque, graças a Deus, eu sempre tive pais que me apoiaram muito. Não vou dizer que eles ficaram tranquilos, entendeu? Por zelo, né? Óbvio, mas assim, eles também nunca me impediram de me dedicar pra isso, sabe? Boa. Então eu lembro que, nesse momento, o que aconteceu, seguindo a história pra poder entrar nessa resposta, a gente lançou a segunda música um mês depois. Um mês depois que isso aconteceu, eu recebi uma ligação na faculdade de uma pessoa querendo falar comigo em nome de uma grande gravadora. Uau. E era uma grande gravadora. Grande mesmo. Sony Nacional. Music. Vou falar, é Sony Music. Uau. Né? Acho Sim. que pode falar, né? Não, é assim, por nós pode falar. E assim, é bom você falar para que quem esteja em casa entenda o contexto do que aconteceu na sua vida depois. E do tipo de decisões que você teve que tomar, enfim. Cara, incrível. Então, recebi uma ligação de uma IR. A IR é uma função dentro de gravadoras que se chama artista e repertório. São pessoas que lidam diretamente com o artista dentro da gravadora. E eu recebi uma ligação dessa pessoa querendo falar comigo. Cara, oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu sou da Sony Music. Aí eu, oi, calma aí. Eu tava na faculdade, eu tinha acabado de sair de uma aula, tava esperando uma galera pra ir embora. Mano, fui pra um canto, fiquei 40 minutos no telefone. Tava ali pensando em dar uma passada no Puro Suco pra comer um italiano e de repente a Sony Music... Fiquei ali, mano, 40 minutos no telefone. E aí, eles queriam marcar uma reunião, né, pra conhecer a gente. Perguntaram, cara, pô, me conta mais do projeto e tal. E eu lembro que, assim, o nosso intuito sempre foi chamar atenção. Então eu falei pra ela, eu falei com todas as palavras. Eu falei, olha, a gente criou o projeto pra chamar a atenção de vocês. Certo. Então, graças a Deus deu certo. Vamos marcar uma reunião. A gente teve umas outras propostas também de outras grandes empresas, mas a gente fez algumas reuniões e acabou fechando com a Sony Music um tempinho depois. Uau. Então, assim, foi uma coisa de, cara, de 2, 3 meses ali, a gente saiu de, cara, uma banda que ninguém conhece, pra uma banda que já estava numa das maiores gravadoras do mundo. Eu vou te perguntar esse prazo. Qual foi o gap de começar até a Sony ligar? Cara, 3 meses. Foi isso. 3 meses, de 2 a 3 meses do lançamento da primeira música. Uau. Então, foi uma coisa muito doida, assim. E aí, o que aconteceu? No momento que a gente fechou com a gravadora, eu sentei pra conversar com meus pais. Sim. E aí, eu fui nessa conversa. E aí, eu cheguei, eu lembro de falar assim...
Meu pai sempre falou algo pra mim e eu acho isso fundamental porque é de uma sabedoria muito grande. Ele sempre falou pra mim, filho, se você quer investir na música, eu te dou todo o apoio. Mas enquanto isso não estiver sendo seu ganha-pão, isso vai ser o seu plano B. Foca na faculdade, faculdade é o seu plano A. Aí eu virei pro meu pai nessa conversa e falei assim, pai, acho que a gente precisa botar a lente certa aqui agora e eu acho que assim, o plano B tá virando plano A. Aí ele virou pra mim e falou assim, filho, eu concordo, mas você vai terminar a faculdade. Aí eu, mano, naquela época eu fiquei, pô, como assim? Eu queria largar a faculdade. Sim. Mano, sem necessidade, Sim. não precisava. Entendo. Entendeu? Não precisava largar a faculdade. Mas eu, na época, lá tava deslumbrado, eu queria largar a faculdade até pra me dedicar mais pro processo, né? Mas meus pais, eles falaram isso. Pra eles foi muito doido eles começarem a entender essa história, porque ninguém conhece um vizinho que passou por isso. Então, foi tudo muito novo pra todo mundo. Sim. Sabe? Então, eles ficaram preocupados, mas na medida que eles viram a proporção que estava tomando, eu acho que eles começaram a enxergar assim, cara, acho que pode ter um futuro. Então, pô, com cuidado, né? Vamos investir nisso. Então, foi essa conversa, meu pai falou isso pra mim, eu continuei na faculdade, continuei estudando, terminei e concluí a faculdade. E ali a gente já tava, cara, a gente ficou com a Sony, terminou esse primeiro ano, a gente recebeu uma proposta deles para migrar de contrato, porque a gente entrou num primeiro contrato, que era como se fosse uma incubadora para pequenos artistas. E logo no final desse primeiro ano, assim, depois de todas as músicas, a gente seguiu lançando e muito por conta da primeira, as outras começaram a bombar também. Então, a gente lançava uma música, batia 1, 2, 4 milhões de visualizações no YouTube. E a primeira, cara, já subindo, já ultrapassando ali os 10, 15 milhões, entendeu? Então, a gente recebeu essa proposta no final do ano para poder migrar para um contrato ainda mais parrudo, né? E dali, cara, a gente já foi começando eu já fui começando a administrar isso em casa, né? Assim, poxa, a gente precisou abrir empresa, porque não tinha como passar para esse segundo contrato sem ter um CNPJ. Então, caramba, tive que abrir empresa. Aí, pô, meu pai foi me ajudar, porque a gente não sabia como fazer, foi procurar um contador. Então, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, né, sem ter pressa para fazer as coisas acontecerem, a gente foi se deparando com o negócio e tomando a estrutura que deveria ser tomada para a gente começar a enxergar como um negócio. Entendeu? Então, no final de um ano, a gente se viu, cara, com uma empresa aberta, nós sócios, pessoas contratadas, né? Pagando outras pessoas, a gente teve que desenvolver todo um sistema para poder fazer a divisão de royalty, porque é meio complicado, assim. Então, foi assim, eu acho que foi bem natural, assim, à medida que as coisas foram crescendo, meus pais começaram a entender e os pais do Vinícius e da Agatha também começaram a enxergar, cara, que beleza, o negócio está acontecendo. Tanto que a gente acabou a faculdade e nenhum dos três tinha um outro trabalho, a gente vivia para aquilo, a gente estava dedicado naquilo e estava crescendo, sabe? Então, foi muito natural, assim. Cara, assim, impressionante, né? Porque é um contexto que tudo aponta para uma carreira exponencial, para um projeto que não para de crescer de forma avassaladora. E aí a gente começa a caminhar, né? Porque eu dei um pequeno spoiler no começo, para um momento em que você começa a entender que aquilo que está crescendo, os pais já estão cientes, você já entendeu que aquilo é um projeto de vida para você. E você se dá conta, em algum momento, eu queria que você explicasse como foi, depois de quanto tempo e tudo mais, você se dá conta de que talvez aquilo ali já não vai ser mais parte da sua vida. A gente vai falar um pouco sobre isso em diferentes óticas, mas o que aconteceu para que você começasse a entender que a MTK, esse projeto, já não seria o seu projeto de vida? E aí fica livre para falar sobre a ótica que for, uma questão pessoal ou profissional. Cara, então, a gente ficou junto de 2019 até 22. Então foram 3, 4 anos, né? Só um adendo, porque eu acho que se fosse comigo eu gostaria que fizesse. Cara, o seu cordão tá na beirinha do casaco. Tá. E aí depois ele vai assistir esse podcast lá, 1h30 de papo, fala, pô, ninguém me avisou, enfim. Mas sobre o que interessa. É assim, aqui é assim, família. Eu faria o mesmo. Então, mas por favor, retome o raciocínio. Então vocês ficaram juntos por quanto tempo? A gente ficou junto ali de 19 a 22, mais ou menos, né? 18 ali, mas ainda como uma produtora audiovisual, né?
O que aconteceu foi o seguinte, a gente sempre tinha umas conversas assim, porque, cara, banda foi feito pra acabar. Não tem como você pensar assim, cara, eu vou ficar 50, 60 anos, até o restante da minha vida com as pessoas. Não por nada, mas porque as pessoas têm outros projetos, as pessoas têm outras ideias, outras vontades, e uma hora aquilo ali para de fazer sentido, talvez para talvez para todo mundo. Estações também, né? Estações. Então a gente sempre foi muito maduro conversando sobre isso, porque a gente sabia que uma hora talvez a gente não tivesse mais junto. Mas o que aconteceu foi que a gente veio construindo os projetos, a gente lançou o nosso primeiro álbum depois de 2020, eu já não lembro mais a data, acho que foi 20 ou 21. Foi um baita de um projeto enorme. A gente fez 2 shows de lançamento, um no Rio, um em São Paulo, que assim, cara, show em teatro com 400 pessoas, 300 pessoas. E, cara, foi uma experiência incrível. A gente ficou muito realizado. Só que, uns tempos depois, a gente vinha conversando, né, sobre a possibilidade de, cara, a gente estava um pouco desanimado, e aí as coisas também, algumas coisas não estavam acontecendo conforme o que a gente estava imaginando. Então, a gente teve algumas reuniões assim de, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos tentar, dar a volta por cima, vamos fazer alguma coisa para reavivar, e aí um tempo depois a gente vinha passando por algumas experiências assim no backstage que tinham deixado a gente um pouco desmotivado, assim, no geral. Relacionamento, né, cara? Mas quase que uma história de relacionamento. Exato, cara. exato. Tem aquela conversa e tal, enfim. Exato. Tem que ter, cara. A gente tá falando de sociedade, a gente tá falando de, cara, é um casamento, né? Então, você tem que ter esse relacionamento aberto com as pessoas, principalmente se você tá numa banda. Sim. As pessoas precisam saber o que tá se passando no coração uma das outras, né? Então, eu lembro que a gente chegou num momento onde a gente tava... Eu notava, assim, a gente meio fadigado, sabe? Com os projetos, com os processos. Como se a gente tivesse fazendo mais por obrigação do que pelo prazer que a gente tinha no começo, sabe? E, obviamente, né? Algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal que não tem como eu fugir desse assunto, porque isso faz totalmente... foi literalmente a virada de chave, né? A virada de chave na minha vida, assim. Que eu tive um encontro com Jesus em 2000 foi no 2000... Cara, minha conversão foi muito gradual. Em 2018 eu tive uma primeira experiência, mas eu digo que eu só virei um cristão de fato depois de 2020. Sim, entendo. Então, assim... as coisas foram mudando na minha vida conforme o projeto ia crescendo. Então, muita coisa mudou na minha vida, assim. Não foi só o projeto, muita coisa mudou. E o projeto estava ali no meio, né? Sim. Então, chegou num momento onde os 3 já vinham cansados, um pouco cansados, assim. Sim. E algumas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, o nosso contrato com a gravadora acabou. A gente acabou não renovando. A gente tinha um empresário também que a gente acabou optando por não estar mais junto. E, cara, de uma hora para outra a gente se viu sem amarras, assim, vamos dizer. Sim. Né? Então foi um momento assim onde eu tive um entendimento assim de Deus que eu tinha que virar a página na minha vida, porque aquilo ali já não fazia mais sentido tanto assim para mim. E chegou num momento até onde eu comecei a me sentir um pouco egoísta, assim, porque eu falava, cara, se não faz sentido para mim, por que eu vou ficar aqui prendendo essas pessoas, né? Ou tentando fazer elas se adequarem ao que eu tô querendo fazer daqui para frente, ou então impedindo elas de serem o que elas querem ser também, né? Sim. Então eu marquei uma conversa com eles, a gente teve essa conversa. Nesse meio do caminho, eu estava construindo um estúdio. Desde que eu comecei a trabalhar com música, eu já juntava dinheiro para construir um estúdio, porque a gente produzia tudo. Toda essa história que eu te contei foi tudo fazendo isso no meu quarto. Então a gente produzia no meu quarto, a gente se encontrava uma vez por semana na minha casa e fazia as coisas lá o dia inteiro. Sim. Então eu já vinha investindo, juntando um dinheiro, né, para poder construir e conseguir realizar esse sonho de construir um estúdio, né, para produzir não só os nossos projetos, mas os de outros artistas. Mas chegou no momento em que Deus falou comigo, cara, que eu tinha que virar essa página. E aí eu chamei eles para conversar. A gente marcou um café. E assim, nesse meio do caminho, foi doido, porque assim, eu tive que trocar uma ideia com meus pais também, de chegar para eles e falar assim, olha, sabe aquilo tudo que eu fiz vocês acreditarem? Aquilo tudo que vocês surtaram no início e depois vocês acreditaram, agora vocês já estão vindo junto. Cara, meus pais viajaram para São Paulo para ver show nosso, assim, Sim. sabe?
Fizeram um bate-volta, mano, só pra ver. Porque eles estavam vivendo aquilo junto com a gente. Sim. Então, assim como os pais deles também viveram tudo aquilo, né? Então, eu tive que trocar uma ideia com eles, assim. Eu lembro que Deus falou comigo, cara, numa quarta-feira. No domingo eu já falei com meus pais no almoço. E na terça-feira eu já conversei com a galera da banda. Sim. Meus pais foi um baque muito grande, porque, como é que você, cara, fica anos fazendo a gente acreditar num projeto que no início a gente tinha maior medo. Sim. Hoje a gente acredita, vê as coisas funcionando e você de repente vai largar tudo, assim. Mas, cara, eu tinha uma certeza e uma paz tão grande no meu coração de que realmente eu precisava virar essa página para viver o que Deus tinha para minha vida dali para frente. Então, e por aquilo que eu falei, né, também para ser justo e sincero com as pessoas que eu estava caminhando. Porque se a gente está falando de uma sociedade que é praticamente um casamento, Sim. eu preciso ser sincero com eles. Então, eu conversei com meus pais, eles no início ficaram bem assim, cara, meio sem chão, assim. Mas eu fui fiel ao que eu estava sentindo, ao que Deus tinha falado comigo. Conversei com eles, eles entenderam extremamente bem. Eu fiquei um pouco aflito, assim, porque eu falei, cara, será que eles vão se decepcionar comigo, né? Será que eles vão ficar tristes porque eu tô largando um projeto que a gente sonhou tanto? Sim. Mas, cara, eles entenderam extremamente bem. Eles me abraçaram com todo o amor do mundo e falaram, cara, se você já não tá mais vendo sentido, assim, a gente tá junto com você. E aquilo pra mim, mano, foi a prova de que eles eram amigos de verdade, sabe? Porque a gente já conversava, né? A gente falava assim, cara, se um de nós sair, a banda acaba. A gente não vai continuar sem um de nós. A MTK é a junção de nós três juntos. Se não tem um, não tem todos. Então, naquele momento, a gente conversou, eles entenderam, cara, a gente vai parar aqui então. E foi assim, cara. Foi uma experiência muito desafiadora, porque eu literalmente renunciei ao maior sonho da minha vida. Eu tinha muitos planos, muitos sonhos. E aquilo ali era, cara, até aquele momento era a coisa que eu mais desejava na minha vida. Era viver de música, realizar o sonho de ter uma banda de sucesso. E, cara, de uma hora para outra, Deus me deu uma paz tão grande que aquilo para mim já não era um peso renunciar a isso, sabe? Então eu conversei com eles, saí da banda, o estúdio já estava pronto. E nesse momento eu comecei a focar na carreira de produtor musical. Então eu comecei a investir na produção para outros artistas. Sim. Entendeu? Então foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui. Perfeito. E aí, nesse tempo em que você decidiu sair da MTK, cara, realmente, assim, imagino que tenha sido uma decisão, cara, assim, graças a Deus, né? A gente tem paz sobre uma decisão, mas dizer que é fácil não é, né? Pode ser leve sem ser fácil, eu acredito nisso, né? Até mesmo quando a gente tem discernimento. E beleza. E aí, trazendo agora uma questão um pouco mais técnica dessa questão de propósito, chamado e tudo mais. Você começou a focar na carreira de produtor porque você entendeu que aquele seria o seu ganha-pão, o seu propósito de vida, ou também por uma coisa do tipo, cara, deixa o lado de cantar um pouquinho pra lá, talvez eu não queira mais isso por conta de uma certa decepção ou de sabor que eu tive, porque eu sonhei tanto com algo e não deu certo, eu acho que não é mais pra mim, porque a gente, dando um spoiler, você voltou a cantar, voltou a compor, mas nesse momento que você fala que você decidiu apenas produzir, foi só por uma decisão mesmo racional ou também teve um pouquinho daquilo do tipo, cara, eu não quero recomeçar nessa área não, deixa eu ficar quietinho pro lado de cá? Teve um pouco dos dois. Na verdade, assim, quando o estúdio ficou pronto, a principal ideia do estúdio era trabalhar pra gente. Então, não é como se eu tivesse, cara, há meses planejando uma saída. Foi realmente uma coisa de uma hora pra outra que caiu como um peso ali, eu precisei fazer. Mas até então a ideia do estúdio era produzir sim outros artistas, mas era trabalhar pra gente também. Era ser um lugar pra gente ter como um QG, né? Pra gente poder tirar os projetos do papel. Mas no momento que eu me vi sem a banda, eu falei, cara, eu tinha o lado eu vou focar na carreira de produtor, porque a partir de então vai ser o meu ganha-pão, né? Mas eu também tinha um pouco desse outro lado, assim, de, cara, eu me apaixonei um pouco pelo lado do backstage, sabe? Porque, assim, cantar no show era muito legal. Fazer as coisas acontecerem, tipo, lançar uma música era muito legal. Mas o processo de construir aquilo tudo até o lançamento era uma coisa que me fascinava. Eu sempre fui um cara que gostou muito de criar. Eu gosto muito de criar, seja o que for. Então, a ideia de pegar um artista e construir algo
e levar ele para o lugar de lançar algo era algo que já me fascinava. E eu comecei a entender, porque assim, foi o processo que eu como produtor, porque eu produzia as músicas da banda. Então, eu como produtor musical comecei a me descobrir nesse processo e encontrar um propósito mesmo, que eu ainda estou entendendo de uma maneira mais clara, mas recentemente eu tenho tido uma clareza bem grande a respeito disso. Que é, cara, todo esse tempo que eu fiquei produzindo a banda, eu precisei me especializar num processo que é traduzir uma identidade artística em música. Então eu falei, cara, eu preciso fazer isso para outros artistas. Entendeu? Eu já fazia outros artistas. Só que à medida que eu entendi esse propósito, eu falei, cara, eu não posso guardar isso só para mim. A ideia é... Tem pessoas que querem viver de música e que realmente elas acreditam e têm, de fato, muitas delas, algo diferente do que a gente vê por aí. A gente vê muita gente fazendo música parecida com o que já tem, mas a gente vê muita gente também que, às vezes, tem algo diferente, mas não sabe colocar aquilo para fora. Então, eu comecei a me entender como um produtor que poderia se especializar mesmo na ideia de, cara, vamos conhecer o artista, vamos pegar as referências desse artista, entender quem ele quer ser musicalmente, como ele quer ser visto, e vamos traduzir isso em música. Então, eu acho que isso foi algo que veio muito da minha faculdade, da minha formação também, né? De entender sobre branding, de entender sobre construção de marca e começar a aplicar isso em artistas. Então, hoje, né, se você for dar uma pesquisada, hoje em dia existe até um termo para isso, music branding, né? É um termo que a galera usa para musicalizar empresas. Sim. Eu também trabalho com isso, mas no processo de artistas foi algo que eu comecei a tirar do papel mais rápido. Então, começaram a aparecer artistas para mim no estúdio que estavam começando, ou que, cara, já tinham produzido com outros produtores, mas, pô, talvez não tivessem tão satisfeitos assim com o que eles criaram. E eu comecei a me encontrar nesse propósito. Dali em diante, eu comecei a investir nisso de fato. E, cara, hoje eu praticamente, assim, a minha ideia era não voltar a ser artista. Eu queria me envolver com backstage. Tinha plano de, cara, de, pô, sei lá, vamos montar um time de artistas e vou fazer o que eu fiz com a banda com eles, vou construir a carreira deles, né? Ainda é um plano, ainda é um sonho, mas recentemente, como você falou aí, né, já nesse spoiler, recentemente Deus colocou no meu coração que eu tinha que colocar algumas músicas pra fora. Então, assim, hoje a maneira como eu olho pra minha carreira, né, ela é muito mais voltada pra área da produção do que pra área artística. Então, a área artística hoje, né, as canções que eu tenho lançado, os projetos que eu tenho feito, eles hoje são uma parte de mim mais relacionada ao meu propósito, que eu acredito, mas não tanto com o profissional. Se acontecer de, pô, se tornar algo que profissionalmente também vai ser uma bênção, perfeito. Mas o meu coração hoje está totalmente voltado a ajudar artistas e marcas a se transformarem, a traduzirem a identidade artística deles, ou a identidade de marca, em música, para se conectar com as pessoas certas. Cara, perfeito. E a gente, aqui no Ative, a gente vai falar muito sobre propósito. E a leveza que tem você fazer aquilo que de fato está conectado com o teu propósito. Eu acredito que exista, talvez em boa parte do cenário, talvez uma resistência muito maior em deixar de ser artista para ser produtor do que deixar de ser produtor para ser artista, cara. E assim, a gente ouve histórias por aí e tudo mais e assim, o seu caminho me parece bem o inverso, cara. Você realmente entendeu que era muito legal ser artista, ser conhecido e tal, mas, cara, estar no backstage, construindo o propósito de pessoas é muito mais valioso pra mim, pra minha estação, e é o que eu entendi que eu tenho que fazer. E aí, já entrando nessa questão de ativar pessoas mesmo, quem tá acompanhando esse podcast pra entender sobre produção musical, sobre o meio artístico, cara, o que uma pessoa precisa, cara, pra começar a produzir, assim, dentro da sua experiência, porque você comentou, cara, lá atrás eu comecei a produzir com o que eu tinha. Eu busquei ver qual era o programa, dei um jeito de baixar. Eu gosto muito de trazer essa questão com o conhecimento que você tem hoje, assim, por que uma pessoa deveria deixar de lado o medo de começar e entender que ela deve começar com o que ela tem? É possível você começar com ferramentas um pouco mais simples, ou é melhor ela adquirir muito conhecimento antes de dar o primeiro passo? Como é que você vê isso? Cara, é muito legal, até não por acaso, mas... quer dizer, por acaso, o meu entendimento em relação ao meu propósito como produtor é literalmente ativar pessoas. Uau. Então, desde que eu tive esse entendimento, e hoje em dia eu tenho trabalhado e construído algo em relação à minha carreira e ao meu estúdio, né, como
algo muito maior do que só produzir pessoas. Eu tenho desenvolvido maneiras que eu ainda vou tornar públicas, né, de impulsionar pessoas a ativarem o que elas precisam fazer, seja ela artista, seja ele produtor musical. Incrível. Então, como produtor, cara, a gente está numa era que o acesso ao aprendizado nessa área e o acesso aos equipamentos, ele está extremamente democratizado. Então, eu costumo seguir a filosofia de assim, cara, eu vou aprender no caminho. Porque se você não colocar as coisas na rua, você nunca vai achar que você está pronto, cara. E a gente nunca vai achar que está pronto. Perfeito. Eu hoje ouço as coisas que eu faço e eu acho que dá para melhorar muita coisa. Então, assim, a gente está falando de quê? 8 anos que eu produzo e eu ainda tenho muita coisa para aprender, sabe? Ainda tem caras muito maiores e que eu olho e falo, cara, um dia eu quero chegar lá. Então, assim, quando eu comecei, eu tinha um computador, uma JBL, eu pluguei a JBL no computador com cabo auxiliar, comprei um microfone de USB e, mano, e fui. Então, assim, pra pessoa começar hoje, ela precisa querer só. E isso, eu sei que isso soa clichê, mas a gente ouve isso em todas as áreas, todo mundo falando sobre isso. Mas é a grande realidade. Né? Hoje eu atendo alguns artistas que, cara, não, eu tenho várias músicas, mas eu ainda nunca lancei, ainda nunca comecei e tal. Cara, se você não começar, você não vai melhorar. Essa é a minha visão. Se você não botar pra fazer, você não vai evoluir. Porque enquanto você não coloca as coisas não torna as coisas públicas, né? Eu creio, né, que muita gente não cria o comprometimento necessário com aquilo. Então, uma vez que você já lançou uma música, você sabe que a próxima precisa ser melhor. Agora, se você tem uma música guardada e você nunca lançou, passou um mês, não, calma, eu vou estudar mais um pouquinho. Aí passa um ano, não, mas daqui a pouco, cara, passou uma vida e você não botou aquilo pra acontecer. Então, assim, se você for voltar nas primeiras músicas que eu produzi, vocês não vão nem encontrar em lugar nenhum, porque eu privei tudo. Cara, não é legal, sabe? Ainda talvez tenha uma coisa ou outra aí perdida, mas assim, não é legal. Só que o processo de tornar aquilo público e receber os feedbacks e de, cara, postei, meu Deus, agora eu preciso programar o próximo, porque agora eu já comecei, pô. E vamos lá, se você é um artista ou um produtor que lança suas próprias coisas, não sei, você entende sobre frequência. O nosso mercado precisa de frequência. Então, não adianta você lançar uma música agora e lançar uma música daqui a um ano. Você é artista também, você já lançou algumas coisas, você sabe disso. Então, cara, se você lançou uma música hoje e você realmente quer viver disso, daqui a 2 meses, no mínimo, você tem que lançar uma outra música. Entendeu? Então, se você já tiver botado algo na rua, você vai criar dentro de si o comprometimento com você mesmo, sabe? De cara, eu vou botar isso pra acontecer. Então, assim, você precisa querer, sabe? Um computador. Hoje em dia, você consegue tocar os instrumentos virtuais pelo próprio teclado do computador. Perfeito. Não vai ser a melhor coisa do mundo, mas... Mas funciona, cara. Eu tenho um teclado lá pra usar e muitas vezes eu nem uso. Muitas vezes eu faço com mouse, porque às vezes uma coisa mais simples que eu já tenho ali, rapidinho na mão ali, eu já faço. Então, assim, cara... tem muito curso bom na internet. Tem muito conteúdo de graça no YouTube que não precisa nem de curso. Então, assim, se a pessoa realmente quiser... É só começar, é só decidir começar. Quais são os medos que você considera que a pessoa tem hoje para viver de música, viver da produção musical? Eu queria que você, com o seu conhecimento, até no tato, como você tem com os artistas, o que você considera que são as principais objeções que alguém tem hoje? Cara, eu acho que a principal delas é o que as pessoas vão achar do que eu tô fazendo. Porque quando você fala de, beleza, eu tenho uma marca de roupa. Cara, você vai lançar a sua roupa ali, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas tá tudo certo. Agora, você lançar uma música sua, né, como a gente tá falando de arte é algo que todo mundo que é artista considera a arte algo muito pessoal. Então, quando você lança uma música, você não tá só lançando um trabalho, você tá expondo uma parte de você ali. Né? Então, as pessoas têm muito medo de julgamento no mercado musical, porque, cara, o que as pessoas vão achar dessa música? Ou, as pessoas vão achar que eu tô querendo ficar famoso, sabe? Tem muito disso, né? As pessoas se preocuparem muito com a opinião dos outros. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Talvez um segundo ponto seja a questão financeira também, porque, assim, a gente sabe que é muito difícil viver de música, por mais que hoje o acesso a tudo isso esteja
mais fácil, a competição também ficou muito grande. Então, as pessoas muitas vezes até querem fazer alguma coisa, mas, pô, eu não tenho tempo, porque eu trabalho e não dá. Ou então, cara, eu não tenho grana para investir. E assim, a realidade é que se você quiser fazer mesmo, você vai ter que investir. Você vai ter que gastar tempo, nem que você tenha que dormir mais tarde, Sim. fazer alguma coisa do tipo, né? Cara, e o que eu ia te perguntar, só para não perder esse timing, o que você acha da síndrome do impostor? Né? Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas a síndrome do impostor é quando você, cara, até tem uma inclinação para fazer algo, você, putz, tem um potencial naquela área, você só precisa de fato quebrar esses primeiros medos para fazer, mas você tem aquele sentimento do quem sou eu para fazer isso? Tem muita gente que faz muito melhor do que eu. Até falando sobre isso, tem muito podcast de caras muito grandes aí que fazem algo parecido com o que a gente faz aqui. Eu tenho certeza, né, dentro do mundo digital que a gente vive, vai ter alguém que vai estar aí assistindo e vai falar assim, isso aí é igual um podcast falando de tal. Mas, cara, eu precisei quebrar, por exemplo, essa síndrome do impostor. Né? Então, como é que você vê isso na música? Dessa síndrome do impostor do tipo, mas vão achar que eu sou artista. Cara, mas você é. Por que será que tem essa resistência do artista de falar, vão achar que eu sou artista, mas você é. Como é que você vê essa questão da síndrome do impostor do tipo, o que vão pensar de mim? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para tocar? Como é que funciona isso para você? Cara, como eu tava falando, né? Eu acho que o artista, ele sente tudo muito mais do que as outras pessoas. O artista, eu sempre falei isso, vou continuar sempre falando, o artista é tudo doido, mano. Porque o artista, ele sente mais as coisas. O artista, pra ele ter a necessidade de expor uma parte dele em forma de arte, é porque esse cara, ele sente tantas coisas que ele não aguenta guardar aquilo só pra ele. Então, assim, todo artista passa por isso, eu passo por isso, eu tenho projetos que eu tô pra fazer, que eu fico com a síndrome do impostor. E assim, no ano passado, cara, eu lancei 3 músicas, mas eu enrolei tanto pra lançar aquilo. Tanto, porque eu ficava assim... Sabe quando você se acomoda no lance de, mano, pô, eu vou fazer, vou fazer, daqui a pouco eu faço. Não, pô, mas calma, vai dar muito trabalho, no outro mês eu faço. E aí você começa a se esconder atrás dessa desculpa. Porque no fundo, você tá com medo de botar aquilo pra acontecer, você tá com medo das pessoas olharem e ver o que elas vão falar. Então... todo artista tem síndrome do impostor e, infelizmente, cara, esse é o tipo da coisa que você só vai conseguir vencer tomando uma decisão. Não tem fórmula mágica, não tem como você, sei lá, fazer alguma coisa para se parar. Você precisa enfrentar isso. Foi o que eu fiz ano passado. Esse ano, eu tô com um projeto para fazer, tô passando pelo mesmo problema e tô tendo que, sabe, meter a cara de novo e falar para mim mesmo, cara, parar na frente do espelho e falar assim, para de enrolar, mano. Sabe? Bota isso para frente. Porque não importa o que as pessoas vão achar, mano. No final das contas, importa que você tem um propósito que você precisa cumprir. É muito bom você falar isso, cara, porque eu gosto quando o convidado expõe aqui, de certa forma, algumas vulnerabilidades. Porque, cara, a gente vive numa era tão de exposição, de tanta exposição nas redes sociais, que às vezes quem abre lá o seu Instagram, cara, do Estúdio MIG, vê você fazendo seus reels e agora o canal no YouTube, a gente vai falar sobre isso também. Às vezes as pessoas podem achar assim, pô, maneiro, né? Eu queria ser o Meucci, que faz mesmo, não tá nem aí. Eu queria ser o Meucci, que ano passado lançou lá um EP, lançou 3 músicas. Eu queria ser e já esse cara tá cheio aí também. Exatamente. Cara, assim, porque a gente às vezes vê na internet uns stories das pessoas, né? Hoje eu postei, né? Hoje é o primeiro dia de gravação, eu postei, cara, eu tô indo lá realizar um sonho, recomeçar e tirar um projeto do papel. Talvez muita gente que viu o meu story lá falou assim, caramba, e eu aqui passando tanta dificuldade, né? E gente realizando sonhos. Vocês não têm ideia do que foi para esse projeto sair do papel. Né? Então a gente precisa entender também que nem tudo que as pessoas postam é porque tá tudo bem, tudo ok, mas às vezes o fato da pessoa postar ali e compartilhar e lançar um trabalho é ela provando para ela mesma, tipo assim, cara, eu tô me vencendo aqui para fazer. É muito bom você falar isso, cara, para as pessoas conhecerem teu coração e falar, eu fiz, já tive uma visibilidade muito grande lá na MTK, já vivi coisas grandiosas e hoje eu ainda passo por um desafio para lançar um projeto. Né? Isso é bom porque quebra um pouco do medo das pessoas que estão começando agora. Né? Eu acho que uma outra pergunta que eu quero te fazer, linkando com isso, acho que é um pouco comum também, às vezes, a gente acabar de lançar um projeto e olhar e falar, caraca, putz, não sei se eu gostei. Né? Eu passei isso com a minha música, que é a única que eu tenho, inclusive, acabei de tomar um puxão de orelha, que ele falou 2 meses, eu tenho a música lançada há mais de 1 ano, não lancei outra. Mas em algum momento vai vir, vai ser lá no Estúdio MIG, se Deus quiser. Amém, então, assim, eu queria entender isso, cara, como quebrar esse sentimento de botar um trabalho na rua, tanto do produtor que ajudou algum artista, quanto do próprio artista,
como que é pra quebrar esse sentimento, tipo, cara, lancei e não gostei. Uhum. Sabe? O fato do artista ou do produtor gostar é necessariamente sinônimo de que aquilo foi bem feito ou não tem nada a ver, cara, segundo a sua experiência? Cara, depende muito, porque, de novo, a gente tá falando de arte. A arte é uma coisa muito pessoal e muito abstrata. Então, assim, às vezes você pode lançar uma coisa que alguém não vai gostar, mas vai ter outras 15 pessoas que vão gostar. Às vezes você vai lançar uma coisa que o seu produtor gostou e o outro produtor não vai gostar, e vice-versa. Então, assim, eu acho que à medida que você lançou alguma coisa, você tem que desapegar daquilo, sabe? Você vai trabalhar para o que está vindo em frente. E você vai trabalhar para que aquilo ali atinja o propósito pelo qual aquilo nasceu. Então, se você lançou uma música e de repente você não gostou, mano, vira a página. Ou relança, faz de novo. Por que não? Não tem regra, sabe? O mercado musical não tem regra, o mundo do empreendedorismo não tem regra nesse sentido. Então, cara, se você lançou uma empresa e aí, cara, pô, às vezes aquilo ali, a maneira como você fez ou o serviço que você está oferecendo ainda não está perfeito, cara, você vai aprimorar até que aquilo chegue no lugar. E assim, esse lance, cara, de você ficar se bloqueando de criar coisas novas, eu acho que uma coisa que tem me ajudado a quebrar isso é olhar lá pra frente e ver assim, cara, eu quero... Qual é a vida que eu quero construir? Porque assim, às vezes você se prende tanto no fato de, cara, pô, mas o que vão pensar? Ou então, pô, ainda não tô pronto. E aí você olha, cara, e passaram anos e você não construiu aquilo ainda. Então, você falou sobre esse podcast e eu tô vivendo algo parecido com o meu canal do YouTube. Desde molequinho eu tinha o sonho de criar um canal no YouTube e eu sempre tinha medo do que as pessoas iam pensar. Cara, quer virar youtuber agora. Ou então, pô, já foi um músico de sucesso e agora... Sucesso, né? Sim, e agora quer virar youtuber, alguma coisa deu errado. Cara, não interessa. No meu caso, o medo foi coach, porque a gente tá falando aqui de desenvolvimento pessoal, esperar pessoas, então sempre vinha no meu ouvido assim, vai virar coach, vai virar tuber, agora vai virar mentor de pessoas. Cara, e se a gente for se preocupar com isso... Pois é, cara. Enfim. Então, assim, recentemente eu passei por algo parecido com o que você tá falando. Né? Eu comecei a postar alguns conteúdos, eu sempre tive, cara, a vontade de criar conteúdo pra internet, vontade de criar um canal no YouTube. Antigamente era canal de game, quando eu era molequinho. Mano, gravei vídeos editados, assim, vídeo de 30 minutos, jogando lá Minecraft na época, mano. Vídeo editado, explodiu bonitinho. Época, né? Não lançamos, sabe? E assim, tudo por isso. Então, hoje, desde que eu comecei a me envolver com música, eu sempre quis criar um canal e produzir conteúdo pra internet a respeito de produção musical. Então, seja pra ensinar e seja pra entretenimento também, porque tem uma área de entretenimento nisso, no YouTube, que eu curto muito e que eu não vejo muita gente fazendo aqui. Então, assim... E aí, cara, o que me pegou foi... Eu tô com um estúdio há 2 anos. E aí eu pensei assim... Eu sempre tive esse sonho no papel. E aí, esse ano, o ano virou... Aí eu fui olhar a minha lista de projetos e falei assim... Caraca, eu queria fazer antes do estúdio estar pronto. E a gente tá falando de, criar conteúdo pra internet, pra você construir algo de verdade sólido. Mano, você vai ter que jogar o The Long Game, né? Perfeito. Então, assim, começar hoje pra daqui a 2, 3 anos você começar a ter uma expressão. Então, eu pensei assim, cara, eu tô há 2 anos nesse estúdio, eu tenho tudo, eu tenho cenário, eu tenho os equipamentos, eu tenho câmera, eu tenho tudo. E se eu tivesse começado, eu já tava 2 anos na frente. Caramba, talvez eu já estivesse até vivendo disso. Chave. E aí eu falei assim, mano, eu não comecei. E aí, mano, me bateu um negócio de assim, mano, eu preciso começar pra ontem. E aí eu fiquei que nem um lunático lá, mano. Aí eu comecei. Hoje eu consegui quebrar esse lance e, cara, tô com um mês pra frente de conteúdo programado pra Instagram, pra Reels. 1 mês e meio pra frente de vídeo pra YouTube, um vídeo por semana também. Vamos tentar manter essa frequência. Mas o que me pegou, cara, foi olhar pra frente e falar assim, cara, a vida tá passando, pô. Tô com 26 anos. Eu quero construir essas coisas. E eu quero também, cara, construir uma família, eu quero casar, eu quero, sabe, ter a oportunidade de dar uma vida boa pros meus filhos. Se eu hoje não tomar a decisão de começar a fazer as coisas, lá na frente eu vou me arrepender muito. Então isso me pegou, assim. Esse negócio de, cara, olhar lá pra frente e falar, se eu continuar como eu tô hoje, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. Perfeito, cara. Que chave que você trouxe agora. Tem uma frase que fala, o seu eu daqui a 5 anos gostaria de começar agora.
Né? O seu Meucci daqui a verdade. 5 anos, com certeza, se você tivesse um encontro com ele, ele vai falar, começa agora. É verdade. A parada virou, né? Talvez tenha tomado um pequeno caminho ali para um lado para o outro, mas pelo fato de você ter começado, tirado esse projeto do papel, pelo fato de você ter ativado um talento que já estava ali oculto, enfim, cara, sensacional isso. No meio da música, da produção musical, a arte é muito variável, claro, né? Mas para ser um produtor precisa ser músico. Como é que você vê isso? Isso é treinável ou tem a ver diretamente com o talento? Polêmico. Polêmico. É. Não me julguem. Agora, hora da verdade. Vamos lá. Quero saber se é treinável ou se, cara, é treinável, mas tem que ter talento. Cara, é legal essa pergunta, porque eu vou abrir a minha visão sobre a produção musical, que eu costumo falar para clientes, alguns alunos que estão começando a entrar em alguns projetos que eu estou fazendo. E assim, cara, as pessoas tendem a achar, né, pela maneira como as coisas aconteceram na internet e, enfim, no que a gente tem visto, que o produtor musical é o cara que vai sentar ali no computador e produzir um beat. Né? Então, a primeira coisa que eu já quero falar, polêmico, mas me julguem, eu não gosto nem de chamar de beat, eu chamo de instrumental, porque o beat, ele tá o beat é muito bom, mas o beat tá reduzido a um negócio ali que a gente, cara, que viralizou no TikTok, o cara que faz ali, não sei o quê. E assim, enquanto você se vê como um cara que vai fazer um beat no computador, você não vai ter a seriedade que você precisa ter para encarar essa profissão como ela realmente é. Então, assim, eu costumo fazer uma comparação que é o produtor musical está para os projetos musicais, para as músicas, como o diretor de um filme está para um filme. Então, assim, tem filmes e filmes, casos e casos, mas a grande maioria dos casos, e a gente vê isso de uma maneira muito escrachada até em alguns filmes, conteúdos aí, cara, o diretor é quem? É o cara que fica sentado na cadeirinha lá no canto, não encosta em câmera, não pega cabo, não faz nada, e ele só fica assim, corta, faz assim, faz assado. Estamos falando de uma maneira escrachada. Perfeito. Cara, existem grandes produtores que nunca encostaram no computador. Nem no instrumento? Nem no instrumento. Existem grandes produtores que chegam pro músico e falam assim, você aí vai gravar guitarra? Faz assim, ó, tananana. Aí o cara faz e a música, mano, explode. Então, assim, a produção musical, eu creio que ela deve ser enxergada como uma profissão que é como se fosse um diretor de um projeto. Cara, você... Vai ser incrível se você mexer no computador, vai ser incrível se você tocar algo. E assim, não vamos nem dizer que é incrível, né? Porque parece que a gente tá dizendo também que pra pessoa ser produtor é qualquer coisa. Não, você tem que estudar, você tem que entender de música, você tem que buscar os fundamentos, você tem que entender de teoria musical, você tem que aprender. Agora, você não precisa necessariamente aprender a se desenvolver na guitarra para ser um produtor musical. O produtor musical, ele precisa ter percepção. Ele precisa ouvir uma música e falar, cara, isso tá bom, isso não tá. Isso explodiu. Por que isso explodiu? Por que isso aqui não explodiu se eu acho tão bom quanto? Entendeu? Essa percepção de negócio, que é o cara vai olhar pra música, ele vai entender o que fez a música explodir, o que aquele estilo musical pede. Então, é um cara que vai conduzir o projeto. Então, assim, você pode começar de várias formas, você pode aprender a fazer de várias formas. Eu acho ideal que a pessoa entenda de música, mas existem grandes produtores aí que não entendem muito. Cara, são maiores do que qualquer um que eu conheço. Então, eu não posso também botar uma regra, assim, sabe? É polêmico, mas você precisa ter percepção. Entendi. Se você ouve, você sabe o que é bom e você sabe reproduzir o que é bom. E ainda mais assim, cara, porque não é uma profissão que você vai chegar com um papel aqui, esqueci o nome disso, né? De graduação. Certificado. Certificado e, cara, ó, aqui, entendeu? Não, mano, o que você construiu? O que você fez? Pô, você não entende nada você não sabe fazer um dó no violão, mas você produziu, cara, olha só o que você construiu, beleza? Vou confiar? Eu acho que é isso. Perfeito. Isso me lembra um chefe que eu tive, um chefe é um amigo, né? Que eu sempre percebi como que ele era fantástico a nível de gerenciar a equipe. E assim, ele não é especificamente um designer, ele não é especificamente um copywriter, ele não é especificamente um gestor de tráfego, ele trabalha com marketing, mas é impressionante como que a percepção dele sobre cada área faz completa diferença. E eu lembro de participar de criação de campanhas, onde ele via uma arte, ele não é designer, cara, mas ele via uma arte e falou, cara, inverte essa cor aqui, traz essa frase pra cá, eu acho que dá pra dar um pouquinho mais de destaque nisso. E fazia completa diferença. E o cara não é designer, ele entende sobre, mas ele
dependendo, Percepção, nunca né, fez. E a copy, ele veio e falou, cara, melhora um pouquinho isso aqui pra lá. Sabe? E o tráfego pago, cara, tá botando quanto, mas qual é o público? Mas, cara, esse criativo tá bom. E o cara não é um apertador de botão do tráfego ali, mas é o que você tá falando. Assim, ele estudou sobre, sabe muito sobre diversas coisas, e ele é o cara que olha, tem um olhar e fala assim, olha, muda isso aqui, vai dar certo. E não é exatamente o aplicador, né? Então, eu acredito também, como você falou, que é sim treinável, não é um pré-requisito, né? Agora, eu queria saber se você sente que dos grandes produtores. Por que eu tô perguntando isso, cara? Porque existe uma frase que diz o seguinte, o talentoso, ele perde pro comprometido se o talentoso não se comprometer. O comprometido, ele vai ser muito bom, cara. Concordo muito plenamente. bom. Mas um talentoso comprometido, cara, ninguém Ele é segura. imbatível. Ninguém segura, né? Então, assim, o quanto que a sua experiência lá atrás, tocando bateria, 2 anos de curso, o quanto que a sua experiência lá atrás, sozinho, quase que autodidata, aprendendo violão, agregou pra você hoje? Aliado à sua capacitação mais técnica de produção. Total, cara. Impactou completamente, porque eu, desde pequenininho, tendo noção de ritmo, eu comecei muito na frente do que as pessoas começam, né? Assim, eu vejo pessoas... E eu conheço, cara, alguns produtores, assim, que produzem coisas muito boas, mas eles também não têm noção de teoria musical e nem ouvido. Porque o lance da música também, cara, é o seguinte, às vezes você pode não entender nada de teoria, mas se você tem um ouvido bom, você vai saber fazer qualquer coisa. Talvez você não saiba explicar o que você tá fazendo, mas você vai fazer. E tem grandes produtores que não tem isso também. Então, assim, o cara que ele tem ouvido, o cara que tem talento e o cara que tem uma bagagem e ele decide fazer, é completamente diferente. Sim. Então, assim, quando eu comecei a produzir, o lance de entender sobre bateria, entender sobre ritmo, me facilitou muito a começar a criar beat na época. Então, eu começava a fazer as produções pra banda. E assim, até hoje, cara, eu transicionei um pouco, né? Então, assim, desde que eu me converti e me tornei cristão, começaram a aparecer muitos músicos cristãos para fazer comigo, né? Muitos artistas para produzirem comigo. E eu nunca tinha produzido nada assim com bateria, tocada e tal. Eu sempre fiz beat, né? Sim. E, cara, o lance de ter aprendido bateria quando eu era moleque, assim, eu consigo me virar muito bem. Porque, só falando a parte mais técnica do processo, né? Antes de você mandar a música para um baterista gravar, você, na teoria, você arranja a bateria no computador. É assim que eu faço, assim que alguns produtores que eu conheço fazem também. Então, cara, essa bagagem que eu tinha lá de trás foi o que me ajudou pra não sentir tanto a dor dessa transição, sabe? Eu poder atender esses artistas também e entregar algo de qualidade sem que eu tivesse que penar pra aprender, entendeu? Mesmo lance com violão. Hoje em dia, quando chega uma música pra mim que, pô, uma música acústica, uma música que precisa de violão, cara, eu tiro de letra porque eu toco violão há tanto tempo que eu me acostumei e comecei a melhorar nas técnicas de gravação de violão. Então, assim, eu recebo muita gente falando que, cara, às vezes decidiu produzir comigo por causa da qualidade do violão, sabe? Uau. E, assim, isso vem de lá de trás, eu querendo melhorar, gravar para poder produzir a banda do colégio. E, hoje em dia, a gente começa a colher esses frutos, né? Cara, a gente transicionando um pouquinho de ótica agora, você mudou completamente de segmento a nível de o artista multi, né? Você vinha de uma coisa de um pop, um rap acústico, né? Enfim, não vou saber o termo. Mas agora você, como artista mesmo, você hoje está mais na questão, né, da música cristã, né? Enfim, do segmento, enfim, vou chamar de gospel, mas enfim, não gosto tanto do termo, né? Mas enfim, é mais essa pegada. Eu queria entender, cara, o que mudou na sua percepção artística? Porque você não só teve que ter um recomeço a nível de largar uma carreira exponencial, um projeto que tinha um potencial muito grande, apesar de você ter comentado que banda ela é até feita para acabar em algum momento, enfim. Mas você, de fato, mudou não só de estrutura, como também de segmento, tá? E o que você vê de diferença? Porque eu sei que tem pessoas que talvez estejam prestes a fazer uma mudança significativa. E aqui eu tô falando de uma forma abrangente, tá? Não só na hora da produção. Às vezes tem alguém aqui que tá num emprego ou num segmento, num empreendimento e quer mudar completamente, né? Dentro da zona de talento, mas mudar de área de atuação completamente. O que você acha que é necessário para deixar mesmo aquela bagagem para trás e começar a olhar com carinho para esse novo horizonte? Digamos assim, olha, eu sei fazer isso, mas agora é um objetivo completamente diferente. É um foco completamente diferente e um formato até diferente. Cara,
eu gostei muito dessa pergunta. Eu gosto muito de olhar pro lado de nada é descartável. Nada do que você aprende é descartável. Então, assim, eu fiz faculdade de publicidade, não trabalho especificamente com publicidade, apesar de que eu uso muito do que eu aprendi no meu trabalho. Então, assim, e eu trabalho com música hoje. Então, assim, pensando no meu caso, de alguém que saiu do pop e veio pro gospel, né? Eu vim com o olhar de preciso aprender como se faz, mas eu também comecei a ter um entendimento de, cara, o que aquilo que eu fazia pode contribuir para isso aqui. Pô, perfeito. Porque, assim, falando de música, talvez eu vou entrar na parte de talvez uma área, né? Mas falando sobre a música, nada é descartável literalmente. Então, assim, até uma crítica que a gente escuta muito hoje em dia no mercado gospel é que tá tudo muito parecido, né? As músicas estão muito parecidas. Então, eu comecei a ter um olhar de... Primeiro, quando eu vim, eu não tinha esse olhar. Então, eu falei assim, cara, eu vou esquecer completamente o que eu aprendi, eu vou reaprender esse troço, eu vou ver como é que faz. E eu tentei me enquadrar. Tanto que as músicas que eu lancei, né, as 3 músicas que eu lancei no ano passado, elas vieram desse experimento de ficar um ano tentando me enquadrar. E aí eu tomei um puxão de orelha de Deus. Eu falei assim, cara, Deus falou, olha, você acha que eu permiti você aprender aquilo tudo, viver aquilo tudo pra você jogar fora? Claro que não, cara. Aquilo que você aprendeu lá vai ser fundamental para você ser quem eu te chamei para ser. Incrível. Então, assim, eu hoje tenho um olhar completamente diferente. Eu tentei fugir daquilo e hoje, esse projeto que eu tô produzindo mais para frente, eu acho que eu não falei aqui, mas eu tô produzindo um álbum. E esse projeto que eu tô fazendo, eu já tô fazendo com outro olhar. Eu tô olhando para ele tipo assim, cara, como que eu posso misturar isso que eu aprendi com aquilo que eu vivi lá atrás e trazer algo novo. Entendeu? Então, agora falando sobre o lance de mudar de uma área, algo do tipo, cara, vai ser sempre um desafio. Você vai ter que estudar muito do que você vai aprender nesse novo espaço. Mas como você falou, se você está dentro da sua área ali de talento, daquilo que tem um pouco a ver, tentar perceber como que o que você já aprendeu e o que você fazia pode contribuir para o que você vai fazer agora. Então, às vezes você vai estar trocando de uma área, mas, de repente, uma técnica específica que você usava num Excel da vida, alguma coisa. Não sei, tô inventando. Sim, sim. Sabe? Sim, pode perfeito. agregar para você fazer isso daqui do jeito certo. Conhecimento nunca é demais, né, cara? Conhecimento nunca é demais. Eu acho que nada é descartável. Incrível. Sobre propósito, dá pra fazer algo sem propósito, cara? Ou tem prazo de validade? Tem prazo de validade. Eu comecei... Assim, vamos lá. Dependendo de quais forem os objetivos da pessoa, né? Mas, cara, a não ser que você seja muito doido. Se você for uma pessoa honesta, uma pessoa sincera consigo mesma, você não vai conseguir fazer nada sem propósito por muito tempo. Então, até falando sobre esses desafios que eu tenho vivido, esses novos projetos, né? O canal no YouTube, os conteúdos, essa transformação que eu estou fazendo na empresa para começar a abranger outros clientes, outros serviços. Eu tentei começar do jeito errado, pensando em, cara, preciso abrir novas frentes de negócio se eu quiser que o negócio cresça. E depois eu parei. E hoje eu tenho um olhar de, cara, eu comecei a fazer algumas coisas que eu comecei a enxergar propósito. Então, cara, os conteúdos que eu tenho feito, eu comecei a receber mensagem de pessoas falando, cara, tô aplicando suas dicas e, pô, tá mudando completamente a minha visão na produção musical. Pô, tô vendo as suas aulas, tô vendo isso e tá mudando. Então, assim, aquilo começou a acender em mim um negócio que é, cara, beleza, estamos falando de negócios, a gente precisa pensar em dinheiro, a gente precisa pensar em sucesso, sustentabilidade, mas eu comecei a pensar, cara, isso é o que vai me dar desejo de acordar no dia seguinte para fazer. Porque, cara, se o desejo for só resultado, chega uma hora que você não vai ter mais paciência, não vai ter vontade para fazer. Agora, se você tiver propósito, se você se apaixonar pelo propósito, aí eu acho que para mim é a chave do sucesso. Porque, pô, quando eu comecei a receber essas mensagens, mano, eu comecei a ter um outro olhar, assim. Eu falei, cara, agora eu vejo porquê de estar fazendo isso. Tipo, pessoas estão tendo resultados reais com o que eu tô ensinando. Então, para mim, é muito difícil. Eu não me veria fazendo, não consigo. Sem Já propósito. tentei fazer coisas sem propósito e parei no meio do caminho.
Então não dá. Eu costumo também falar, te trazer uma reflexão a respeito do dia mal, né? Você já viveu dias maus dentro da produção musical, dessa situação atual? Poucos, muitos? Alguns. Alguns. E aí a minha pergunta seguinte vem, como lidar com o dia mal, cara? Da onde vem a motivação para você olhar para o dia mal e falar assim, cara, isso aqui é um dia, isso não me define, eu sei porque... Como o propósito do podcast é mostrar para pessoas que de repente ainda não começaram, a gente quer também trazer a realidade e, cara, é skin the game, é real life. Então, como lidar com o dia mal? Assim, realmente vai chegar, mas o que você costuma fazer para lidar com o dia mal? Cara, é difícil, né? O dia mal ele sempre chega, mas acho que você ter um olhar para o futuro é algo que pode te ajudar, é o que me ajuda muito, assim. Quando, de repente, algum projeto não vai, ou eu não tenho o feedback como eu gostaria, ou, por exemplo, sei lá, um mês está muito bom, outro mês não está tão bom assim, de projetos e tudo mais, eu tento olhar para o futuro e ver assim, cara, o que eu posso fazer para isso aqui não ser a realidade? Então, assim, tenho que estudar mais? Vou estudar mais. Tenho que, sei lá, me esforçar mais para acessar novas pessoas, novos artistas, vou fazer isso. Então, acho que é você não aceitar, sabe? Não aceitar que aquilo se torne uma realidade. Porque o dia mal, pra mim, se a gente tá falando de um dia, tem hora pra começar e hora pra acabar. Entendeu? Ele não pode ser a realidade da sua vida, senão você vai empacar. Então é o que eu acho que me motiva, assim, quando eu tô meio desanimado ou quando as coisas não saem como planejado, é eu lembrar, cara, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então eu preciso continuar independente do dia mal. Perfeito. E o que é indispensável para um cara que quer começar, para uma moça que quer começar, seja na carreira artística ou na carreira da produção? O que você entende como indispensável? E eu tô falando ou da parte técnica ou da parte de decisão, ou enfim, estrutura que seja, sabe, um apoio. O que você considera hoje? Dá 2 pontos para mim, 2 pontos fundamentais. Acho que a gente já falou aqui na conversa. Primeiro é decisão, o segundo é propósito. Propósito é o que vai... A decisão é o que vai te fazer ligar o carro. O que vai te fazer sair do lugar. Sair de estar parado para começar a entrar em movimento. E o propósito vai ser o combustível. Vai ser o que vai te manter em movimento. Porque não adianta nada você ter uma decisão... Porque você provavelmente já viveu isso, eu vivo isso direto. E provavelmente todo mundo que tá assistindo a gente vive também. Cara, eu tive uma grande ideia, vou começar amanhã. Você vai dormir, você não consegue nem dormir, de tão animado que você tá. No dia seguinte você acorda, deixa pra depois. Então, cara, como resolve isso? Decisão. Mano, eu vou começar. Se eu tiver desanimado amanhã, não interessa, eu vou fazer. Agora, tem que ter o propósito. Porque o propósito é o que vai te fazer não desanimar no meio do caminho. No meio do caminho você vai sentir de novo a vontade de, deixa pra amanhã, não tô com saco hoje. Cara, o propósito vai te lembrar que se você não fizer aquilo, você não tá cumprindo sua missão de vida. Perfeito. Compartilha pra gente, canal no YouTube, como é que tá, qual é o seu propósito lá, qual é a ideia. E fala o nome também, enfim, para que as pessoas possam seguir. O canal é o mesmo nome do estúdio, Estúdio MIG. Estúdio MIG. Nas redes sociais também, TikTok, Instagram. @Estúdio MIG. @Estúdio MIG. Perfeito. A ideia, cara, é criar um lugar onde eu possa tanto ensinar o que eu sei, dar insights para as pessoas sobre a produção musical, quanto entretenimento. Então, assim, eu sempre gostei de assistir entretenimento na internet, sempre gostei, cara, de ver pessoas criando coisas, pessoas tendo ideias. Já viu aqueles vídeos de, fiz e se a marca tal eu fizesse um rebrand? E aí a pessoa cria logo de novo, faz... Cara, isso é meio que a base, assim, do que eu quero fazer lá. Então, incrível. Conteúdos de entretenimento de, cara, peguei nunca ouvi essa música e vou tentar recriar ela. Sabe? Coisas do tipo. Que eu acho que, ao mesmo tempo que a pessoa vai poder se divertir assistindo, se ela não entender muito sobre o assunto, a pessoa que entende sobre o assunto talvez vai tirar insights ali. E conteúdos de ensino também. Então, pequenas dicas, coisas que eu posso contribuir, assim, que eu acho que eu posso contribuir de tudo que eu já aprendi. Basicamente, essa é a ideia. Para quem quer tirar um canal do zero, segundo o que você tem vivido, você acredita que, dentro do teu mercado, tá, de produção, você apostaria, tá falando do entretenimento, tá, enfim, da parte técnica, mas você apostaria em trazer conteúdos que já estão dando certo, com um olhar, ou de criar algo completamente novo? Olha, eu comecei agora. Então, assim, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Qual tem sido até a sua estratégia diante disso? Exato. Eu
eu sempre estudei muito o mercado digital, sempre estudei muito sobre marketing, sempre estudei muito sobre o mundo de negócios. E o que eu mais vejo as pessoas falando é sobre modulagem. Eu não lembro agora se é esse o termo, você já ouviu falar? Sim, sim. Você, cara, pega o que tá dando certo e faz do seu jeito. Porque assim, eu uma vez ouvi um cara falando, né, que se não tem ninguém fazendo, ou é porque não dá certo, ou eu não lembro nem qual foi a outra opção, provavelmente. Mas isso é relevante, cara, porque se não tem ninguém fazendo, cara, ou porque não dá certo, ou porque ninguém teve ideia ainda. Então, assim, é um ou outro, a meu ver. Ou você vai ter que, cara, capinar até chegar... E existe uma frase, cara, que pra ter herdeiro tem que ter pioneiro. Então, assim, pra ter hoje um formato que dá certo, teve que ter um pioneiro. Né? A gente só tem que tentar entender qual é o timing disso, pra que não fique dando murro em ponta de faca. Mas para ter um herdeiro, para ter alguém que vai dar sequência àquilo, seja o que for, teve que ter um pioneiro, amigo. Para ter hoje vloggers, teve que ter um primeiro vlogger, né? Eu acho, cara, que diante assim do que a estratégia que eu tô fazendo e que eu faria se eu fosse começar agora sendo uma outra pessoa, independente do nicho que for, eu acho que diante da grande concorrência que a gente tem hoje em dia, você vai precisar de uma estratégia para conseguir combustível para depois você lançar algo muito novo. Então vamos lá, se você tem uma ideia que não tem ninguém fazendo, ou é porque ninguém pensou naquilo e você vai ter muito trabalho para implementar, ou é porque já tentaram e deu errado. Então assim, se eu fosse falar para a pessoa que quer criar um canal agora, ou qualquer outra coisa, pega o que estão fazendo certo, faz do seu jeito, cresce naquilo, e quando você tiver combustível, quando a roda já estiver girando, tenta implementar algo novo. Porque aí sim, se você tiver uma base de seguidores, se você tiver uma galera te acompanhando e aquilo realmente for bom, aquilo ali vai começar a rodar. Agora, você pode fazer o teste também e vai ver que não funcionou. Agora, se você está começando do zero, fazendo algo que ninguém nunca viu, e você não tem nem como estudar para ver se alguém já tentou fazer alguma coisa, pode ser que dê muito certo, mas pode ser que você fique anos ali e nunca saia do lugar. Eu acredito que é até a tendência natural. Baseado até em, por exemplo, a gente vê... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui de um shopping. Vira e mexe tem aquele que eu acho que lá de um produto diferentaço. E aquilo até gera um burburinho e passam 6 meses, 1 ano, a parada some. Não é porque é ruim, não é porque não é legal. De repente não era o timing, de repente o nível de consciência das pessoas não era tamanho para receber aquilo. Ou de repente, com todo respeito, não era legal. Não era uma parada, foi uma baita ideia, uma coisa que você acreditou. Eu também sou desse time. Eu gosto da ideia de você pegar algo que dá certo, legal, e que você consegue dar a tua roupagem. É até um pouco do que eu estou tentando fazer aqui com a Ative. Então, incrível. Antes da gente caminhar para o final, eu não pedi para você trazer o violão à toa. Queria que você nos presenteasse com algo aí, de repente uma canção sua. Eu não vou pedir a minha preferida, porque é clichê pra caramba, né? Vamos ver aí, não sei, não preparei nada não. Não, mas traz aí, pô. Vamos lá, porque eu acho que a gente vai ser muito edificado aqui. Para quem não sabe, e lá no Spotify, nos streams, é pelo seu nome mesmo que as pessoas buscam, né? Meucci. Meucci. M-E-U-C-C-I, não é isso? Meucci. Então, você que está assistindo aí já, né, quando acabar o podcast, depois de você se inscrever no canal, der o seu like, ativar o sininho, compartilhar para muitas pessoas, você já corre lá para acompanhar o Meucci. Como ele falou, agora ele tem produzido conteúdo pra caramba, então é um cara que você com certeza vai acompanhar os trabalhos dele, mas você vai ter a oportunidade de se relacionar com o Meucci através dos canais digitais dele. Isso é incrível, cara. Eu gosto muito da ideia de quem vive uma área e dentro do Instagram dele ou dentro de uma conta comercial profissional, essa pessoa gera também ali um relacionamento, né? O digital permite isso, né, Meucci? Pra gente, né? Esse relacionamento com a nossa audiência, enfim. Isso é muito maneiro, cara. Eu gosto muito disso. Porque você começa a conhecer as pessoas e conhecer pessoas que às vezes pensam a mesma coisa que você. Incrível. Sonham com a mesma coisa que você. E você pode ser uma fonte de inspiração para ativar essas pessoas. E eu vou falar para você que tá nos assistindo que o pouco que você tem é suficiente para inspirar alguém. Isso você pode ter certeza absoluta. O pouco que você já viveu, o pouco que você... Ou nem é pouco, né? Ou você acha que é pouco. O que você tem hoje, a bagagem que você já tem, a estrada que você já tem, já é suficiente para edificar alguém. Eu não tô dizendo que, putz, caramba, então vai lá, bota a cara, faz, enfim, estrutura, pensa, planeja, mas não caia, né? Eu acho que um tema central do que a gente falou aqui é não cair na síndrome do impostor. Sabe, você tem algo para agregar, você tem algo para entregar, tenho certeza disso. Então, irmão, espaço aberto. Fala pra mim, fique à vontade. Favorita? Cara, eu gosto daquela
Meu amado. Vamos nela, então. Galera, eu vou precisar da letra, porque nem as minhas músicas... Não, fica à vontade. Eu acho que nem eu lembro da minha completamente. Quantas músicas lançadas até agora, nessa virada de chave? Essas São três? Tem 3. E você lançou elas como single e depois fez um EP. Tô falando besteira ou não? Eu comecei a lançar... Você não lançou todas como single. Lançou um single, né? Eu lancei um single. Que foi Tu É Suficiente. Foi... Caraca, esqueci o nome da minha música. Eu lembro dessa Tu É Suficiente, né? Vou abrir aqui pra falar. Beleza. Foi... Cadê meu... Dá uma olhada aí pra nós. Caraca, mano. Só pra aproveitar o gap aqui, sigam também o Ativo Podcast lá no Instagram. @Ativo Podcast no Instagram e no TikTok. A gente vai ter muitos cortes também dos nossos episódios por lá, beleza? Com toda a minha força. Com toda a minha força. Com toda a minha força foi a primeira. Toda a minha força. Cara, eu lembro como canto, mas eu não lembro. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Não, mas é assim mesmo, cara. Também assim, vamos combinar, né, família? O Miold produz, sei lá, quantas músicas por mês. É claro que ele tem um carinho muito grande pelas próprias músicas, mas é tanta letra, tanta harmonia pra decorar tanta coisa. Irmão, fica em paz. Eu vi esses dias, cara, uma entrevista, na verdade, foi na época da pandemia. Esses dias tem 4 anos, olha que loucura, né? Na época da pandemia, muitas lives, né, acontecendo. E eu lembro de ter assistido uma live do Belo, cara. E aí pediram no comentário, né? Toca aquela música. Aí o Belo, cara. O Belo falou assim, cara, eu não lembro dessa música, não lembro. E aí a galera ficou assim, pô, Belo, ele, cara, mas isso é do CD lá do B do Belo, que é de ano tal. É difícil, cara. Quem trabalha com música é difícil. Agora, vai pra dentro. Achei aqui. Acho que é dessa que você tá falando. Vamos ver, será que vai dar pra ouvir o violão? Vai pra cima. Vou botar aqui pro meio. Acho que dá, né? Show de bola. Dá. Pô, vamos pra cima. Meu amado, eu quero tanto a ti. Faz arder tua chama de novo. Meu amado, preciso te enxergar. Faz-me ver teus olhos de fogo. Pois tenho sede de ti. Pois tenho fome de ti. Pois tenho sede de ti, de ti. Quero sentir teu amor, gastar meu tempo aqui, pois mais vale um dia em ti do que 1000 longe. Quero sentir teu amor, gastar meu tempo aqui, pois mais vale um dia em ti do que 1000 longe. Incrível, irmão. Difícil é não chorar, né, família? Ouvindo aqui ao vivaço. Que privilégio. Cara, essa música, quando ela lançou... Acho que eu até gravei um Reels lá no meu Instagram, bem amador, que eu gravo em casa, né? Posto lá, às vezes eu gravo... Eu cheguei a gravar essa música lá porque ela me impactou muito, irmão. Então, queria te agradecer, assim, por você ter correspondido, sabe, irmão?
ao que o Senhor te chamou para fazer. Eu queria te agradecer em nome de toda a audiência que está aqui, porque é nítido ver o que o Senhor tem feito na sua vida, sabe? Acho que a gente já conversou sobre isso até no off, né? Como que eu vejo o Senhor te conduzindo para esse tempo, cara, de forma relevante. Continue dando propósito nas coisas, sabe? Continue sendo fiel ao que o Senhor te entregou. Você acha que assim, eu costumo dizer que a gente não precisa de um feedback, pessoal, entendo isso. A gente não precisa de um feedback para saber que o que a gente entregou fez a diferença na vida de uma pessoa. Você já pensou se todo mundo que falou algo e te impactou só tivesse o discernimento que foi bom o que ela falou, se você fosse lá bater na porta e falar assim, olha, foi bom aquilo que você falou. Quantas coisas a gente já recebeu, cara, boas mesmo, conselhos, palavras, e a gente nunca deu um feedback para aquela pessoa. E aquilo impactou a gente para sempre. Verdade. Então, cara, assim, eu não sei se você tem ideia, mas muita coisa que você produz, pô, me inspira, me impacta, tenho certeza que muitas pessoas também, irmão. Glória a Deus, irmão. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é: por que vale a pena? Por que vale a pena? As pessoas que estão nos assistindo hoje estão na dúvida se, cara, vale a pena seguir no chamado, no propósito, cara, no ministério, que seja, enfim. Diante do que você tem vivido, eu queria te perguntar por que vale a pena? Por que as pessoas devem acreditar que vale a pena ser fiel a uma direção de um recomeço tão relevante quanto você viveu? Por quê, cara? Por que as pessoas deveriam acreditar que esse é um caminho certo, apesar dos desafios? Vou trazer duas óticas, vai. Uma ótica, primeiro, para uma pessoa, sei lá, uma pessoa que está pensando só no porquê que vale a pena recomeçar a vida dela, né? Por aquilo que eu falei. Porque talvez a versão dela no futuro precise que ela comece agora, precise que ela faça agora. Vai valer a pena porque ela vai construir o que ela quer construir, vai valer a pena porque ela vai chegar no lugar onde ela sempre quis chegar, vai poder abençoar as pessoas da casa dela, da família dela, né? Agora, para mim, a resposta é diferente se a pessoa tem Cristo no coração, né? Perfeito. Por que vale a pena? Cara, porque se a gente crê que a gente vai encontrar com Cristo lá na frente, vai valer a pena ouvir dos lábios dele, né? Servo bom e fiel. Isso vai... Cara, só isso pra mim é a resposta de tudo, assim. Seja para trabalho, seja para ministério, tanto faz. O que a pessoa estiver fazendo, se ela sabe que Cristo mandou ela fazer aquilo, essa já é a resposta. Vai valer a pena por ele. Não por nada que a gente vai construir nessa terra, mas por ele. Incrível, irmão. Eu fui muito edificado, muito inspirado por esse episódio. Queria que você só reforçasse aí os seus perfis nas redes sociais para que as pessoas sigam. O seu, do estúdio também, para a gente poder fechar da melhor forma possível. O meu é Meucci, igualzinho, MEUCCI. E o do estúdio é Estúdio MIG, sem mistério. Estúdio todos os MIG, lugares. MIG, Estúdio MIG, beleza. E fica aqui em Niterói, né? Aqui em Niterói. Para quem quiser dar o start aí, uma produção musical. Só chamar no Instagram. Uma conversa, um café, uma resenha boa. É só chegar, só chamar. Meucci, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Irmão. E a você que está aí nos assistindo, muito obrigado por estar com a gente nesse segundo episódio. O Ativo Podcast está só começando. Então, eu te peço, siga esse canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo, curta também os cortes que a gente vai postar e compartilhe com mais pessoas. Eu sei que, de repente, esse podcast ele te inspirou em algo e você sabe que tem alguém que precisa ouvir ele inteiro, alguns trechos. Manda para essa pessoa. O nosso propósito aqui é ouvir, inspirar e ativar. Então eu conto com você para isso. Um abraço e até mais.